Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta aventura pelas Escrituras, vendo a história de Israel, porque essa história para nós é uma lâmpada mostrando aquilo que Deus está fazendo hoje no mundo, na história dos homens. E no programa de hoje conversaremos sobre um novo rei para Israel. Davi é escolhido rei. O que Deus vai fazer? O que Ele quer fazer? Por que Saul foi rejeitado e como Deus escolhe um novo rei? Tenha o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz do Senhor, porque o programa Os Gideões está começando. Muito bem, ao conversar a respeito da história de Israel, nós vimos que Deus mesmo providenciou reis para a monarquia deste país. O primeiro foi Saul, mas Saul falhou. Saul desobedeceu ao Senhor, então Deus disse que daria o reino a outro melhor do que ele, e Davi foi escolhido. Mas Davi era apenas um pastor de ovelhas. Davi apenas sabia cuidar das ovelhas do rebanho do seu pai. Eu quero que você assista a um VT, uma reportagem sobre como age um pastor de ovelhas, como cuida das ovelhas, porque nós não temos tantas ovelhas aqui no Brasil. Quero que você assista, pois vamos conversar sobre Davi, o pastor. Uma profissão muito antiga que hoje pouco se ouve falar é a dos pastores de ovelhas. Esse profissional se dedica à domesticação de animais, como ovelhas, cabras e outros. O pastor cuida do rebanho e o conduz. Estudiosos acreditam que essa profissão tenha surgido na pré-história, no período neolítico. Essa era teria ocorrido por volta do 10º milênio antes de Cristo e durado até o 3º milênio antes de Cristo. Hoje a profissão é vista com muito valor em Israel, onde a criação de ovelhas ainda é muito forte. Muito bem, você pode ver aí o pastor, as ovelhas, e era o que Davi sabia fazer. Samuel, que era o profeta do Senhor, Samuel fica com pena de Saul, e Deus lhe ordena que vá e unja um novo rei de Israel em Belém de Judá. No capítulo 16 de 1 Samuel, nós encontramos o relato de como Davi foi ungido. Está escrito no verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Isso, Deus disse então para Samuel que ele vá até Belém e lá ele deverá ungir o novo rei. Samuel sabe que é perigoso, Saul, se fica sabendo disso, a cabeça dele está em perigo. Mas Samuel fala ao povo de Belém que viera para oferecer sacrifício a Deus e convida a família de Jessé ao sacrifício. Muitas vezes, em muitas ocasiões, Samuel, caminhando pela nação, ele tinha esse encontro em determinadas cidades, onde ele oferecia sacrifícios para adoração ao Senhor. No versículo 5 está escrito: e disse ele: vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde ao sacrifício comigo. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e o convidou ao sacrifício. Bem, se você está acompanhando nos nossos programas, o estudo que fazemos, você vai lembrar que Saul também foi ungido numa festa assim. Saul foi convidado por Samuel e, após o sacrifício, Saul foi ungido rei de Israel. Só que a unção de Saul foi sozinha, solitária. Ele estava só, não houve testemunhas ali, mas Davi vai ser diferente. Samuel unge Saul com o vaso de azeite.
porém Davi vai ser ungido com um chifre de azeite. Há uma diferença entre o vaso, que é produto das mãos dos homens, e o chifre do carneiro, que é produto das mãos do Senhor. Deus mostraria a Samuel qual dos filhos de Jessé ele escolhera como rei para reinar após Saul. Era uma missão muito difícil para Samuel. Era uma missão difícil para o próprio Jessé e a sua família e os seus filhos. Jessé é descendente de Ruth. Jessé, ele tem ali seus 8 filhos homens. No versículo 6 está escrito: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. Samuel viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Era alto, forte, bonito e tinha um porte mesmo semelhante ao de Saul, preparado para a guerra. Quando Samuel olha para Eliabe e se lembra a primeira vez quando Deus o mandou ungir Saul, ele se lembra quão bonito era Saul. Que homem bonito, que homem que se destacava no meio de todos. E ele viu Eliabe e disse: Está aqui diante de mim aquele que o Senhor escolheu. Mas o verso 7 diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor o tem rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esta palavra de Deus é muito linda e ela ficou perpetuada e ela traz para nós a mesma força que naquele tempo, quando Deus a pronunciou através de Samuel. Deus não vê aparência. Deus não olha para aquilo que nos impressiona. Às vezes você vê uma pessoa, acha tão maravilhosa, mas Deus vê o coração dela. Às vezes você olha para outra e acha tão insignificante, mas Deus vê o valor que ele tem. Então, o Senhor diz: não atentes para a aparência, porque o Senhor vê o coração. No verso 8, então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. E também Samá e os outros 4 filhos de Jessé passaram diante de Samuel, mas a nenhum deles o Senhor havia escolhido para ser rei após Saul. 7 filhos: Eliabe, Abinadab, Samá e os outros 4, e o Senhor disse: a nenhum destes. Puxa, e agora? Como fica a situação? Samuel foi chamado para ungir um dos filhos de Jessé, e todos os 7 passaram, e a nenhum deles Deus escolhera. O que fazer? No verso 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, eis que ele apacenta suas ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Davi era o caçula. Davi, nós vamos ver, a sua aparência não era uma aparência de um guerreiro, não era aparência como de Saul, nem do seu irmão Eliabe. Mas no verso 12 diz: então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porquanto este mesmo é. Ali estava Davi, ruivo. E nós sabemos que ruivos eram para o povo de Israel uma lembrança de Adão. O nome Adão significa terra, terra vermelha, terra. E as pessoas que tinham seu cabelo ruivo, eles tinham aquela lembrança de Davi, eram tidos como malditos, eram tidos como separados, não tinham valor entre seus irmãos. Davi era ruivo, mas foi escolhida do Senhor.
No verso 13, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se foi a Ramá. Davi foi ungido, a escolha do Senhor. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E Ele escolheu a mim e a você para sermos filhos de Deus. Ele nos escolheu para vivermos com Ele, cumprindo o seu propósito, para que possamos reinar com Ele. Mas para isso é necessário entregar ao Senhor Jesus a nossa vida, receber o perdão dos pecados. E você pode fazer isso agora comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore dizendo assim: Senhor, eu preciso da Tua salvação. Reconheço que em mim nada tenho de bom para que o Senhor se agrade de mim, mas eu preciso de Ti. Eu peço a Ti perdão para os meus pecados. Lava-me completamente de toda iniquidade. Dá-me um coração novo, bondoso. Eu Te entrego, Senhor, minha vida, todo o meu ser, meus problemas, enfermidades. E eu Te peço, cura-me e usa-me para a glória do Teu nome. Sou Teu, Senhor, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Segure a sua salvação, não a perca. Leia a palavra de Deus. E te aguardo no nosso próximo programa, se Deus quiser.